Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor João Batista Olá, sou a irmã Fernanda. e aqui nesse canal falaremos de como Deus operou na nossa vida, como Ele uniu os nossos propósitos. Daremos um testemunho sobre o nosso casamento, desde o início até os dias atuais. Então vem conosco que com certeza Deus vai falar com você através desse testemunho. Deus nos resgatou e hoje a gente quer contar para você um pouco do nosso testemunho. Mas antes de tudo, eu quero ler um versículo da palavra de Deus que está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, no versos 11, que diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Mas todos quantos receberam, lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E nós estamos aqui testemunhando porque a gente cremos no nome do Senhor Jesus e demos lugar para que Deus pudesse operar a obra na nossa vida. Nós viemos do mundo, do pecado e buscamos em Deus, na presença de Deus, uma nova maneira de viver, uma vida nova. Quando a gente recorreu à presença do Senhor, foi justamente porque estávamos passando por momentos muito complicados em nossa vida e vimos em Deus a solução para os nossos problemas. Assim como eu, a minha esposa também, ela veio do mundo, ela não nasceu em berço evangélico, embora dentro da casa dela já tinha pessoas evangélicas, mas ela também vinha do pecado. Eu, como vocês sabem, vim das práticas do homossexualismo, da prostituição, vim também do uso abusivo do álcool e de outras drogas. E quando eu aceitei Jesus, o Senhor me prometeu que poderia mudar a minha vida. E eu tenho visto isso acontecer dia após dia. Então eu quero contar para vocês como Deus operou e me deu a minha esposa, né? Como Deus trabalhou para que hoje eu pudesse estar aqui casado com a minha família, juntos e felizes na presença do Senhor. E no início, né, eu me converti, a minha esposa também se converteu basicamente no mesmo período. E há uma coisa muito interessante dentro do nosso testemunho é que a gente se converteu quase no mesmo período, também nos batizamos quase no mesmo período. E ali a gente participávamos do grupo de mocidade juntos, e fazíamos o trabalho do Senhor juntos, né? Então eu vou deixar minha esposa também contar um pouco da história. Olá, eu vim do mundo, né? Como meu esposo já tinha falado. Não foi fácil, eu tive muitos relacionamentos frustrantes. Cheguei na presença do Senhor muito triste, amargurado, coração ferido. E ali no mundo eu fui muito enganada e eu precisava de algo para alimentar a minha alma, para tirar aquela tristeza, aquela dor. E o único que poderia fazer isso era Deus. Então eu busquei a presença do Senhor, ali eu me fortaleci na presença do Senhor. E logo ali a gente se conheceu na casa do Senhor. E a gente começou a trabalhar junto na obra do Senhor, a gente evangelizava, a gente participava do grupo de mocidade. E ali a gente foi se conhecendo melhor, não com interesse de namoro, mas na amizade. E aí a gente foi, e ele gostava de outra pessoa, eu também gostava de outra pessoa, a gente orava. Só que os planos de Deus na nossa vida, ele é bem melhor do que aquilo que a gente planeja, do que aquilo que a gente sonha. E ali a gente começou a trabalhar, como eu já tinha falado, evangelizando nas casas de outros jovens. E ali o Senhor, ele começou a colocar desejo no meu coração, né, de mudar a minha oração. E ali eu comecei a orar diferente, a buscar em Deus algo melhor para mim. E ali eu falei, Senhor, eu já não quero orar mais daquela forma, eu quero algo melhor de ti. Só lembrando que quando nós fomos para a presença de Deus, logo em seguida Deus colocou um sentimento, né? Assim, aliás, eu não sei bem dizer se era de Deus porque não aconteceu. Então eu acredito que nem fosse da parte de Deus, mas eu comecei a gostar de uma outra pessoa. E a minha esposa,
já estava buscando por outra pessoa também. Então a gente não tinha nenhum interesse um pelo outro. A gente evangelizávamos juntos, cantávamos juntos, mas não tinha nem da minha parte, nem da parte dela interesse um pelo outro. Eu me lembro bem que uma vez ela me convidou para um dos aniversários dela e a gente foi para uma pizzaria e ali tinha uma das amigas dela que eu achei muito interessante, mas eu nunca olhei para ela assim como se algum dia ela pudesse ser a minha esposa, se algum dia nunca se passou pela minha cabeça, né, que a gente poderíamos ter assim algum tipo de relacionamento mais profundo. E aí a gente evangelizava, né? E aí eu fui orar uma certa vez. E ali, gente, eu tive um sonho, né? E nesse sonho eu via o João. A gente estava num lugar muito bonito, num lugar onde a gente estava muito feliz. E ali, logo em seguida, amanheceu. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? O que que eu faço? E aí Deus, ele me fez eu ir na casa de uma irmã, contar para ela como foi o sonho. E ela pegou e sugeriu, pois fala com ele, liga para ele, conta. E eu fiquei nervosa, eu fiquei uma felicidade e ao mesmo tempo um medo, né? Porque eu sabia que ele orava por outra pessoa, e aí eu fiquei com medo de, vamos dizer, de ser rejeitada, assim, de ele não me querer. E aí ela pegou e falou assim, Fernanda, pois eu vou ligar para ele, vou falar com ele, e aí eu te dou uma resposta. E ali ela ligou para ele estava em horário de almoço, né? Deus preparou tudo. Então, como ela mesmo disse, ela foi até a casa dessa irmã na intenção de desabafar, contar para ela que tinha tido um sonho comigo e que a partir deste sonho ela estava, de certa maneira, sentindo alguma coisa por mim. E ela temia não me contar e eu não poder corresponder os sentimentos dela, porque eu já realmente gostava de outra pessoa. E foi justamente o que aconteceu. Quando a irmã me ligou, eu estava no horário de almoço, e a irmã ligou dizendo, olha, eu tenho algo para te contar. Tem uma irmã lá da igreja que está gostando muito de você. E essa irmã teve um sonho, e depois que ela teve esse sonho, ela começou a lhe ver de uma forma diferente. E de início eu disse para essa irmã que não daria certo, porque realmente eu já gostava de outra pessoa, estava orando por ela, né? E eu me lembro que nesse período, enquanto estava orando por essa pessoa, o Senhor nunca me respondeu, nunca me disse que essa pessoa seria realmente o meu cônjuge, a pessoa no qual o Senhor tinha colocado para ser a minha esposa. Deus nunca me respondeu sobre essa pessoa. E quando eu recebi essa ligação dessa irmã, falando a respeito da Fernanda, que ela ainda não tinha falado o nome dela, eu estava em uma campanha de oração, pedindo para que Deus tirasse esse sentimento que eu tinha por aquela outra pessoa e que Ele colocasse na minha vida alguém que realmente fosse caminhar comigo. No dia em que eu recebi essa ligação, eu estava no 31º dia, já era 31 dias de oração, no último dia de oração, e quando eu recebi a ligação ali no meu trabalho, eu não consegui entender, eu não tive discernimento espiritual, e eu disse, não, irmã, eu não quero, porque eu já gosto de outra pessoa e tal. E aí a gente encerrou aquela ligação, e quando eu fui para casa, eu saía do estabelecimento que eu trabalhava às 5 horas da tarde, quando eu cheguei em casa, eu fui orar, e o Senhor me fez eu lembrar que eu estava em campanha de oração para que Deus tirasse o sentimento que eu sentia por aquela outra pessoa e colocasse alguém na minha vida. E na hora que eu ajoelhei, o Senhor me fez eu lembrar que eu estava pedindo por isso. Deus me fez lembrar que eu clamei a Deus em oração, pedindo para que Deus colocasse alguém na minha vida que gostasse de mim. E aí o que acontece? Ela teve o sonho, que Deus falou com ela, que eu seria o esposo dela. Naquele momento eu não quis aceitar, mesmo o Senhor tendo me dado ali clareza, me mostrado que tinha sido eu quem tinha pedido em oração por outra pessoa, eu ainda assim eu não quis aceitar.
Eu retruquei, eu disse, não, Senhor, não quero, não posso. E aí eu fiquei retrucando porque quando a irmã me disse que era a irmã Fernanda, eu não queria, eu não quis, né? Eu sabia, assim, mais ou menos da história dela, sabia que ela gostava de outra pessoa, e eu fiquei intimidado, eu digo, não, não dá certo. Eu não quis aceitar, continuei retrucando, e eu pedi para Deus, Senhor, fala comigo dentro da tua palavra, se essa mulher é a pessoa que o Senhor colocou na minha vida, me fala dentro da tua palavra. E aí o Senhor me trouxe em João, capítulo 8, versículo 17 e 19, que diz assim, ó, também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, quando eu abri a Bíblia de forma aleatória e o Senhor me deu esse versículo, eu entendi que realmente era ela, né? E ali naquele mesmo momento eu não tive mais dúvidas, eu liguei de volta para ela e a gente conversamos por horas, ela falou que realmente tinha, né? E eu estava até aqui conversando com o João, que a gente tem um testemunho bem parecido em relação quando ele estava orando, que ele já não queria mais, né, a outra pessoa. Eu também já estava orando para que Deus mudasse também a oração. E só que no momento eu não lembrei. E quando eu acordei do sonho, eu falei, Senhor, eu não quero aquele rapaz. Mas se for da tua vontade, o Senhor vai falar comigo aqui através da tua palavra. E aí eu acordei, fui para a cozinha, peguei a minha Bíblia e fui meditar. Quando eu abri, o Senhor ele falava comigo lá, a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. E aí eu levantei daquela mesa chorando, eu falei, Senhor, mas eu não quero. Mas quando eu cheguei na casa da irmã, eu lembrei que eu estava pedindo a Deus para que Deus tirasse aquele sentimento que eu sentia pela outra pessoa e que ele colocasse alguém segundo o coração dele, que amasse ele mais do que eu, mas que ele pudesse me amar, pudesse fazer a obra de Deus, seja um homem de Deus. E Deus, ele estava mostrando, mas por muitas vezes a gente ser cabeça dura, a gente não querer às vezes até ouvir a voz do Senhor, a gente acaba rejeitando as coisas que Deus tem. Mas como eu dei ouvido, eu fui na casa da irmã e a irmã conversou com ele, só que de logo ele ainda não tinha, né, aceitado, foi para casa. Lá ele chegou e orou, e Deus mostrou, depois ele me ligou. Irmãos, quando ele me ligou, as minhas pernas tremiam tanto, tanto, porque eu fiquei tipo paralisada. Eu fiquei, meu Deus, ele vai me dizer que não dá certo, que não vai me querer. E o meu coração começou a pular, né? E eu fiquei nervosa. E aí eu falei, Senhor, mas se for da tua vontade, ele vai ser meu. Se for da tua vontade, a gente vamos casar, o Senhor vai colocar amor, o Senhor vai cuidar da gente. E ali ele conversou e disse que a gente ia orar. E aí, se eu não me engano, acho que foi no mesmo dia, não foi, João, que a gente foi para a igreja falar com o pastor. Então, quando o Senhor me falou dentro na oração e na palavra de Deus, eu liguei para ela e ali parece que ela já estava esperando a minha ligação. E como eu não tinha mais dúvidas, eu já disse para ela que a gente iríamos orar. Orar não por confirmação, porque Deus já tinha confirmado, mas a gente íamos orar porque seria para a gente poder passar o processo correto, né? Porque no nosso ministério não existe namoro, a gente ora, né? Então o namoro era a oração. Então a gente entrou em oração, naquele período a gente já estávamos orando para nos casarmos. No mesmo dia a gente conversou com o pastor e eu disse, pastor, eu já não tenho dúvidas que é ela. Eu contei o testemunho, contei para ele o que havia acontecido e ele também, de forma muito espiritual, entendeu. Porque o Senhor tinha pressa em nos usar, em nos abençoar. E ali naquele momento a gente passamos a orar, passamos um período de 6 meses. Uns 4 meses orando, aí nós noivamos, não foi isso? Passamos 4 meses orando e depois noivamos, aí passamos mais um ano e alguma coisa, e depois nos casamos. E aí, quando nós nos casamos, a gente foi morar com a minha mãe e a gente teve alguns problemas ali no início do casamento, porque
Foi justamente o período em que eu fiquei desempregado por um espaço de tempo, só ela trabalhava. E aí a gente teve problemas familiares e Deus foi trabalhando na nossa vida. Eu me lembro também que foi lá na casa da mamãe que ela engravidou. Assim que a gente casou, ela teve uma gestação que não foi bem sucedida, onde ela acabou perdendo o bebê e a gente ficou muito triste, mas foi justamente nesse processo que Deus foi nos ensinando, né, e mostrando que era possível a gente viver juntos e felizes, né? E durante todo esse processo, Deus ele esteve cuidando de nós, porque a gente não tínhamos intimidade com Deus, convívio com Deus, a gente fomos resgatados do mundo. Mas quando a gente se permitiu, o Senhor uniu os nossos propósitos. E os nossos propósitos são mesmo, que é de morar no céu, que é de um dia encontrar com Cristo, né? E até lá a gente vai continuar perseverando nos caminhos do Senhor, né? Amém. Vamos estar firmes na presença do Senhor, adorando, se amando principalmente também, né? Porque nós temos que se amar um ao outro para que nosso casamento esteja forte, firme, que quando as provas, as lutas vier, a gente esteja junto. Isso mesmo. E se Deus uniu a mim e a minha esposa, que éramos tão distantes da presença dele, ele pode unir todos aqueles que se permitirem. Porque o que eu entendo que tudo só foi possível porque a gente deu o primeiro passo, que foi aceitar a Cristo. Aceitamos Jesus, decidimos em nosso coração viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida de santidade, buscando a face do Senhor. E aí Deus fez o que? Ele uniu pessoas distintas, diferentes, uniu e tem feito dar certo, né? A ideia que muitos têm é de que vai encontrar a cara metade, a alma gêmeas. E assim, para mim, no meu ponto de vista, na minha opinião, isso não existe. A gente nunca vai encontrar a cara metade. O Senhor vai colocar ali a pessoa que Ele escolheu para estar conosco. E a gente vai ter que aprender a conviver com as diferenças. A gente vai ter que, acima de tudo, amar uns aos outros. Para que dê certo, vai ter que haver amor. Amor para suportar, né, as dificuldades, as provações, amor para suportar as diferenças. Tem que haver amor para que a gente possa viver em paz, harmonia e comunhão. É isso, minha filha? E para você que está aí em busca de um cônjuge, um casamento, um relacionamento, antes de tudo, ora a Deus, pede direção de Deus, pede confirmação de Deus, quantas vezes for necessário. Pede para Deus te orientar, porque Deus faz isso, irmão. Você vê que quando eu ouvi a notícia de que ela estava gostando de mim, eu também estava já há mais de 2 anos esperando alguém. Eu já estava muito tempo sozinho. 2 anos é muito tempo, né? Tem gente que tem muito mais tempo aí esperando, mas para mim 2 anos já era muito tempo. E aí eu com 2 anos esperando, eu poderia ter dito, não, eu quero, é minha, é essa mesmo, mas antes de tudo, o que eu fiz? Eu fui orar. Eu fui pedir a orientação de Deus. E quando Deus me orientou, me confirmou, aí sim eu tomei a decisão de recebê-la como minha esposa, né? Então foi Deus quem preparou tudo. Se Ele prepara para mim, prepara para ela, prepara para todos aqueles que creem no santo e poderoso nome do Senhor. Amém? Deus, ele, né, une pessoas, ele une propósito. E quando o João falou, né, que a gente se batizamos junto, veio aqui a lembrança que eu falei para Deus que eu queria alguém, né, para que fizesse a obra dele, mas que eu também pudesse casar com... Na verdade, eu falei assim, Senhor, eu vou me batizar, mas eu quero me batizar com o meu marido, né? Aí, quando a gente se batizou, a gente não era marido, não era namorado, a gente só era irmãos. E Deus, ele já tinha feito isso, né? Porque ele sabia que a gente ia ser marido e mulher. E
Se Deus quisesse que eu voltasse para o mundo com alguém do mundo, Ele não teria feito nada do que Ele fez na minha vida. Ele não teria mudado a minha história, Ele não teria mudado o sentimento, Ele teria deixado tudo do mesmo jeito. Mas Deus, Ele tem algo melhor para cada um da gente. Então Ele só quer que a gente busque com sabedoria. Ele quer que a gente fale com sabedoria aquilo que a gente quer pra gente. Eu falei, Deus, eu quero alguém que te ame em primeiro lugar. Nas minhas orações eu sempre falava assim, Senhor, eu quero alguém para andar de mão dada comigo. Eu quero alguém para fazer a tua obra. Quero alguém que seja melhor. Não aquilo, não uma pessoa que só para me amar, mas para te amar em primeiro lugar e depois me amar. E Deus, Ele preparou o João. O João, ele é muito esforçado na obra de Deus. Embora algumas pessoas digam que a gente deixa a desejar, mas Deus, Ele sabe do nosso caráter, Ele sabe da nossa vontade. E eu vejo o esforço que Ele tem na obra de Deus. Eu vejo que Ele é um homem de Deus. E Deus, Ele me deu o melhor. Me deu a minha casa, me deu meu filho, me deu meu esposo. E eu creio nas promessas que ainda estão por vir ainda para a nossa vida. Porque não é só para mim, agora é para nós. Para mim, para ele, para o meu filho. E para os herdeiros ainda que vão vir, não sei. Deus é quem sabe. Porque eu tenho um testemunho também a contar, né? Sobre minha gestação, mas isso vai ficar para depois. Quero que vocês fiquem aí na vontade de ouvir. E que Deus, Ele venha falar cada vez mais com vocês através da vida do pastor João Batista, né? Que Deus, Ele fale e que vocês venham dar ouvido, dar lugar para Deus. Porque Deus é quem pode mudar a nossa vida. Amém, pessoal. Então foi isso, né? Fiquem por aqui, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, que é uma história real, aqui não tem fantasia, que é realmente a obra de Deus, que Deus operou na nossa vida, viu? Então, se inscreve, você que não é inscrito, coloca aqui nos comentários o que você achou desse testemunho, e eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando. A gente vai orar para finalizar, né? Amém. Grande Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por este momento, te pedindo que o Senhor abençoe cada um dos que ficaram até o final. Em nome de Jesus, fortaleça aquele que está cansado, abre portas para aquele que precisa. Em nome de Jesus, meu Deus, que todos aqueles que estão precisando de um cônjuge, de um casamento, prepara o melhor para eles, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa mesmo. Amém e amém. Deus abençoe.